Quero agradecer a presença dos irmãos que não se intimidaram, reconheceram que necessitam aprender da palavra de Deus, apesar de eu sentir falta de alguns irmãos. No início da semana eu tinha 5 casais que iriam participar, que não são aqui da igreja. Hoje, quando foi meio-dia, eu já não tinha mais nenhum. Todos eles tiveram compromisso, tiveram algum motivo para não vir. Mas o Senhor é glorificado em todas as coisas. Amém? Nós fizemos a nossa parte, nós convidamos, nós levamos a palavra até eles e agora é com o Senhor. Amém? Te convido a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia em Efésios. Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. As irmãs já ficam incomodadas com esse texto, mas agora vem a melhor parte. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com águas, purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Louvado seja Deus. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, de um texto muito importante para a nossa vida, importante para os nossos relacionamentos conjugais, importante para a construção da família, mas que por muitas vezes tem sido mal interpretado. Pai, eu te peço nesta noite que me dê a graça e a sabedoria do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar e glorificar a Deus. Aleluia. Pode colocar os slides lá, fazendo um favor. Eu preparei um estudo. Eu quero passar meio corrido os slides, só para dar uma introdução. E aí a gente vai ter um intervalo lá por volta de 9 horas, 8h40, 9 horas. E depois eu quero entrar realmente na parte espiritual e quero explicar esse texto ao qual nós acabamos de ler. Amém? É verdade que qualquer um tem percebido que nos últimos anos os divórcios, os desentendimentos familiares têm aumentado e têm aumentado significativamente. E eu separei alguns dos motivos que têm levado a esses desentendimentos, a esses divórcios, e quero passar aos irmãos e aos que vão nos assistir, porque eu estou gravando para colocar no YouTube, e quem for assistir possa aprender um pouquinho e entender um pouco. Amém? O número de divórcios no Brasil cresce 75% em 5 anos, aponta o IBGE. Crescem os registros de divórcio no Brasil. Hoje, quase 140 mil casamentos são cancelados por ano no Brasil.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2006 o número não chegava a 80 mil. Então veja como tem aumentado os divórcios, o fim dos relacionamentos. Entre os principais motivos para este aumento estão as transformações socioeconômicas da sociedade e das famílias e nas mudanças do Código Civil. Para compreender esse movimento, estabelecer caminhos para o aprimoramento das leis. Com a sociedade cada vez mais dinâmica, as relações dos casais estão menos atreladas à dependência econômica dos cônjuges. Ou seja, por causa da nossa evolução econômica, o fato da mulher ter entrado no mercado de trabalho e ter sua independência, não ficar mais dependente do marido, muitas vezes o relacionamento que antes já tinha problemas, não é que antes os casais não tinham problema, tinham problemas, só que as mulheres eram tão dependentes economicamente do marido que elas não pediam o divórcio, mesmo estando em uma relação dificultosa, uma relação onde que o marido era possessivo, agressivo e muitas vezes até violento. As mulheres ficavam presas a esse relacionamento por causa dos problemas da questão financeira, pois eram dependentes do marido e muitas vezes não eram aceitas de volta na casa dos pais, ou quem sabe os pais já haviam falecido, então as mulheres acabavam ficando presas a esse relacionamento, por isso os casamentos não acabavam. Não é que antes as pessoas viviam melhor, é que antes o casamento, por mais ruim que tivesse, a pessoa estava presa a ele. Então, com as mudanças, quando a mulher começou a assumir posições no mercado de trabalho, ficou mais fácil de ela sair dessas relações tão complicadas, difíceis, onde muitas vezes ela era maltratada, e até nos dias de hoje isso ainda acontece. Só que hoje temos muito mais facilidade, até o código, a lei civil mudou. Hoje você simplesmente vai lá e pede o divórcio e em poucos dias você está divorciado. Antes tinha que entrar com uma ação, era muito mais complicado. O irmão aí que é advogado deve conhecer um pouquinho sobre isso, e as coisas eram bem mais difíceis, então não tinha como simplesmente chegar e pedir o divórcio. Então tudo isso facilitou que aumentasse o número de divórcios. Não é que as coisas estão tão pior hoje do que era antes, né? Isso é reflexo principalmente no novo posicionamento da mulher. Outra ligação seria o aumento dos casamentos realizados sem planejamento. Muitas vezes as pessoas ainda mal se conhecem e se casam. Isso é um ponto importante de agora, da sociedade atual. As pessoas mal se conhecem, já vão e se casam. Então não tem aquele planejamento, não pensam no como vai ser o amanhã. Jovens que estavam jogando videogame até ontem, agora acharam que pode casar. Não tem estrutura nenhuma, não tem conhecimento nenhum para poder constituir uma família. Então esse é um dos grandes motivos dos casamentos fracassados. Depois não esperam a maturação do casamento e logo apontam pelo divórcio, analisa o economista e professor de direito Aldo Medeiros Lima. Ou seja, não tem maturidade nenhuma. Então o primeiro conflito, o primeiro desentendimento já parte para o divórcio e já termina o casamento. E é por isso que muitos já estão no seu terceiro, quarto casamento e por aí vai, né? Para o especialista, essa é a nova característica dos relacionamentos que deve se acentuar nos próximos anos. Eu acho que é uma tendência de que os casamentos sejam cada vez mais curtos. Também devem crescer o número de relações sem a oficialização do casamento, afirma, segundo a advogada Maria Luísa Póvoa da Cruz. A Constituição de 88 representou um avanço importante por considerar que o casamento só existe enquanto há afeto entre as partes. Acompanhando esse entendimento, em julho de 2010, uma mudança na lei possibilitou que o divórcio pudesse ser realizado em cartório, sem a necessidade de uma ação na justiça, segundo o diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Família, João Batista Oliveira Cândido. A nova lei do divórcio surgiu justamente em debates e reflexos nas edições anteriores do Congresso. A lei sempre vem a reboque das mudanças sociais. Aqui buscamos estudar essas questões e estabelecer entendimento que podem atualizar a lei, afirma. Então vejam que essas mudanças trouxeram alguns reflexos, mudanças que foram importantes, porque se a gente pensar bem, se a pessoa vive num relacionamento abusivo,
onde que não se chega num consenso, não se consegue mais retomar o casamento. Hoje a pessoa tem como sair desse relacionamento com um pouco mais de facilidade. Isso é bom por um lado, porém para nós como cristãos, isso não é o que a Bíblia nos ensina, e a gente vai ver isso mais para frente, aonde que está o problema. O divórcio entre cristãos, infelizmente, nós cristãos também estamos entrando por esse caminho. A Bíblia diz que o divórcio é consentido em caso de adultério, em caso de prostituição, fornicação. Mas, no entanto, a gente já vê com naturalidade cristãos que estão no seu terceiro, quarto casamento e assumem até posições dentro da igreja, assumem pastorado, diretoria da igreja. Então, o caminho que os cristãos estão tomando estão à imitação do mundo, e isso é perigoso para nós como igreja, certo? Muitos casamentos terminam nos primeiros 7 anos, pois é o tempo de adaptação, pois duas pessoas criadas e educadas de maneira muitas vezes totalmente diferente, agora vão habitar a mesma casa, e se não houver flexibilidade de ambos os lados, não haverá harmonia nessa casa. É comum as pessoas achar que vão casar para ser felizes, porém eu digo, casem-se para fazer o outro feliz. Então as chances de ambos serem felizes é muito maior. Essa parte é um pensamento que eu trago comigo há muito tempo, e eu quero dar uma pausa aqui para falar sobre isso, porque normalmente a pessoa ela pensa assim: eu vou casar para ser feliz. Não é isso que todo mundo fala? Não, quando eu casar eu vou ser feliz. Mas já pensou que duas pessoas foram educadas de maneiras totalmente diferentes? Um foi criado de um jeito, o outro foi do outro. Por exemplo, eu e minha esposa temos 24 anos de casado, 4 filhos e 2 sobrinhos que foram criados como filho. Ela foi criada num sistema mais assim, digamos, nortista, né? E eu já sou descendente de gaúcho, fui criado no sistema do sul. Uma maneira totalmente diferente. A educação que ela teve, muito diferente da minha. E isso, nos primeiros anos do relacionamento, poderia trazer alguns conflitos. Por isso que é importante aquilo que eu disse ali: flexibilidade, maturidade, sabedoria. É importante você reconhecer que a outra pessoa foi educada diferente, que para você às vezes aquilo não é um problema, para outra pessoa é. Por exemplo, eu tenho o costume de chegar em casa e largar o calçado em qualquer lugar, largar a meia em qualquer lugar, e eu acho que toda mulher detesta isso, né? Então a gente precisa aprender a conviver com isso. Ela precisa de vez em quando entender que eu faço isso, e eu tenho que me policiar para não fazer isso sempre. São coisas que trazem conflitos dentro de casa, que traz problema. Mas quando a gente vai agindo com maturidade, os dois lados cedem um pouquinho. O problema é esse, que não, eu fui criado assim, meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era desse jeito, eu sou assim. E aí a esposa toma a mesma posição: não, minha mãe era assim, minha avó era assim, a minha bisavó era desse jeito também, e minhas filhas vai ser assim também. E aí, como é que convive dentro do mesmo teto, se nenhum dos dois cede? Por isso que nos primeiros 7 anos acaba uma grande maioria dos casamentos, porque não consegue se adequar. Os casamentos eles são feitos de etapas. Os primeiros 2 anos, que é só alegria, que é só melzinho na chupeta, né? 2 anos é só love. Passados esses 2 anos já começa a vir aquele desentendimento, porque nos primeiros 2 anos a gente está apaixonado. Quem está apaixonado faz tudo à vontade da mulher, a mulher quer fazer a vontade do marido, só que as pessoas não duram. Se fizesse isso a vida toda, faria aquilo que eu falei: casar para fazer o outro feliz. Enquanto a pessoa pensa assim: não, eu vou agradar minha esposa para fazer ela feliz, e se ela pensar, eu vou agradar meu marido para ele ser feliz, o que vai acontecer? Os dois vão ser felizes. Mas agora não, eu quero fazer a minha vontade porque eu quero ser feliz, e ela põe a posição dela: não, é a minha vontade para que eu seja feliz. Vai dar certo?
Não vai. E é isso que aquele texto está dizendo ali, que eu li no começo. Depois nós vamos chegar lá. Então é importante você saber que para você ser feliz, você tem que fazer o outro feliz. É um princípio bíblico. Ama o próximo como a ti mesmo. Se você quer o bem para você, você quer o bem para o outro. Se toda a humanidade pensasse assim, nós não seria tudo feliz? Para pensar. Se eu não fizer nada que te prejudique, por quê? Porque eu amo você. E você não vai fazer nada que me prejudique porque você me ama. E assim, coletivamente, todos nós seremos felizes. Mas infelizmente o ser humano é egoísta e ele quer sua felicidade. Ele quer o seu bem-estar. Não, porque eu quero me sentir bem, porque eu não quero ser afrontado, eu não quero ser maltratado, eu. E não pensa no outro. E é por isso que nós vivemos os conflitos que, por toda a história humana, a gente tem passado. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Isso aqui eu tirei da internet essa semana, minha esposa compartilhou lá e eu achei muito interessante. Se você pudesse voltar no tempo, se casaria com a mesma pessoa? Vocês podem responder isso? Se casaria com a mesma pessoa? Amém, glória a Deus. Aqui não sei se vai conseguir pegar porque ficou pequeno, mas olha lá. Essa aqui é a resposta do povo lá nas redes sociais. Jamais, 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 nunca, Deus me livre. Isso daí me deixou assim impressionado. Eu falei, não é possível. Eu olhei os comentários de cima a baixo. Eu achei, olha, não dá 10%. Não dá 10% que disse sim, eu casaria de novo com a mesma pessoa. E isso me surpreendeu e me animou ainda mais para a gente fazer esse trabalho aqui. Porque se está desse jeito aqui, alguma coisa está errada. Não é possível. Porque se a pessoa, depois de 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, pensa assim, não casaria mais com a mesma pessoa, primeiro que ela está totalmente enganada se ela acha que casando com outra pessoa vai ser diferente. Vai ser diferente? Não vai. Você pode casar com todas as pessoas do mundo. Todas elas têm o quê? Defeito. Tem alguém que não tem defeito? Acho que a única pessoa, a única mulher feliz seria uma que tivesse casado com Jesus. Talvez ela poderia ser feliz. Por quê? Porque não tinha defeito. Mas ele não casou. Porque todos nós temos defeito. E se a gente não aprender a conviver com os defeitos das pessoas, nunca vamos estar satisfeitos. Porque se eu tenho meus defeitos, eu preciso que minha esposa compreenda os meus defeitos e aprenda a conviver com eles. Porque alguns eu consigo corrigir. Outros não, assim como vocês. Todos nós temos defeito e alguma coisa a gente consegue melhorar, outras não. Tem defeitos meus que eu carrego nesses 24 anos. Nesses 24 anos ela me chama a atenção. Inclusive esse de jogar as meias no meio da sala. E não tem jeito. Por mais que você se policia, por mais que você quer mudar, algumas coisas não consegue. Então a pessoa vai aprendendo a conviver. Assim como ela tem algumas coisas que ela melhorou muito, mas tem outras que não. E a gente aprende a conviver. E se eu casar com outra mulher, vai ser diferente? Não. Talvez os defeitos da outra sejam diferentes. Quem sabe até piores. Então é uma ilusão dizer assim, não, eu voltaria no tempo e casaria com outro. Teria os mesmos problemas, ou quem sabe problemas ainda piores. Então isso aqui para mim foi terrível. Isso pode ver que cada um que fez jamais tem 3, 4 curtidas. Ou seja, 3, 4 que concordou com aquilo, né? E se olhar, escreveu jamais até porque já está separado. Provavelmente. Não ia apanhar. Porque se tiver marido ou se tiver esposa nas redes sociais, já vai dar rolo, né? Se não estava, divorciou depois dessa postagem aí, né? Principais motivos que têm levado ao divórcio. Segundo especialistas em terapia de casal, os problemas que mais afligem a vida dois, mesmo do casais evangélicos, são aqueles relacionados à dificuldade financeira, ou seja, tem pessoas que têm dificuldade em resolver os problemas financeiros.
Se a coisa vai bem, estou feliz. Mas se a coisa fica difícil, você parar, porque não dá mais. Ficar com esse derrapado aí não tem como. E assim vai, né? Começa os conflitos, as brigas, por causa da Sanepar, por causa da Copel, por causa não sei o que não consegue pagar as contas, e vai trazendo problemas. Então, esse é um dos fatores. Aqueles relacionamentos conflituosos com a família de origem, que é o que eu falei antes, né? Aquela diferença na educação, na maneira que foi criada, na maneira que foi ensinada, a intromissão dos parentes, muitas vezes, que ficam dando palpite na vida do casal. A gente vai falar disso depois também. Vida sexual e saúde debilitada e decepções. É um ponto importante que a gente vai falar também mais para frente, que é a questão da vida sexual, que a pessoa às vezes não reconhece que tem um problema de saúde. A depressão é um problema. A pessoa que tem aquela dupla personalidade, que às vezes um dia está bem, outro dia está nervoso. Mulheres têm muito desse problema, e as pessoas não aprendem a conviver, não aceitam, não procuram um especialista, não procuram um médico. Às vezes há problema na vida sexual, o homem tem, principalmente, que tem muita rejeição à questão de procurar um médico quando tem um problema. Então isso é importante, que a pessoa reconheça que tem um problema e procure ajuda. Não adianta a pessoa querer bancar o machão se lá em casa ele não está cumprindo o papel dele. Então é melhor você ir lá para o médico e falar: doutor, não está funcionando, porque ele está lá para isso, ele vai ajudar, está entendendo? Então é importante a vida sexual do casal ativa. Falta de diálogo, infidelidade conjugal também são reclamações constantes. Falta de diálogo já vai entrar no mundo moderno agora, os problemas que nós temos com a internet, celular, redes sociais. É frequente a gente ouvir reclamações de esposa, de marido: porque a minha companheira fica lá no WhatsApp, no Facebook e não dá atenção para mim. Ou a mulher falando: meu marido nem olha para mim porque só fica lá naquele WhatsApp, naquele Facebook. E aí temos um problema sério, que é os relacionamentos dentro das redes sociais. Às vezes a pessoa pensa assim: não tem nada demais, e começa a flertar com outras mulheres, ou a mulher começa a flertar com outros homens, e acha que não tem nada demais. Por quê? Porque ali nas redes sociais não tem um relacionamento, não tem uma intimidade. Mas isso é um conflito que acaba gerando em casa, porque cedo ou tarde ela vai descobrir, ou ele vai descobrir, e aí vai ser um problema. Por quê? Porque, querendo ou não, você está sendo infiel, você está sendo adúltero. Então é importante a pessoa se policiar nessas coisas. Você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você não tem que estar flertando com outros, assim como com colegas de trabalho ou com as redes sociais, não importa quem seja. É importante tomar esse cuidado, porque uma vez que você assume um compromisso diante de Deus, diante dos homens, com uma pessoa, o seu compromisso, se for para tecer elogios, que teça elogios à sua esposa. Porque é comum alguns homens nunca dá um elogio para a esposa, nunca fala: você está bonito, você é lindo, não fala. Mas para colegas de trabalho: tá bonito, hein? Rola em casa, né? Isso daí, se a esposa fica sabendo, isso aí é uma coisa que vai machucar, que vai magoar. Por quê? Porque o camarada nunca disse para ela que ela está bonita. Mulher gosta de ouvir essas coisas. Mulher gosta, diferente do homem. O homem não liga para essas coisas, mas a mulher gosta de um elogio. Gosta. E eu sei, por exemplo, essa sandália que minha esposa está usando hoje, eu vi hoje no banheiro e eu falei assim: não é essa sandália aqui? De onde? Daí ela falou assim: ué, é minha? Eu falei assim: mas nunca vi. Falou: faz mais de uma semana que eu estou usando ela todo dia. Eu não tinha visto. Por quê? Porque o homem não repara nas coisas. E mulher fica brava com isso. Mulher pinta o cabelo, o homem tem que ver que ela pintou o cabelo. E o homem não vê. Eu não vi um negócio daquele tamanho vermelho. E eu não vi. Passou uma semana usando todo dia para ir para o trabalho, para ir para a igreja. E eu não vi. Por quê? Porque o homem não repara muito.
Então as mulheres também nesse ponto, elas têm que entender que não é do perfil do homem reparar tanto quanto a mulher. A mulher pareceu uma mechinha no cabelo pintada diferente, pintou o cabelo, né? A mulher repara nas coisas, o homem não. Então há diferenças entre o homem e a mulher, e o casal precisa entender essas diferenças. Mulher valoriza lembrar da data do começo do namoro, da data do casamento, da data do aniversário. Mulher valoriza isso aí, o homem muitas vezes não. A minha esposa já acostumou, porque eu não ligo para aniversário, e ela já sabe disso, né? Mas eu tento lembrar do dela, né? Quase sempre eu lembro, né, irmão? Aí, ó, às vezes eu lembro, viu? Eu marco lá na agenda do celular. Então é importante para a mulher, e o homem tem que ter a sensibilidade de saber o que é importante para ela. Não é porque não é importante para mim que eu não vou fazer por ela. E ela também, não é porque não é importante para ela. Não, minha mãe não fazia isso, por que eu vou fazer? Ué, se o seu marido gosta, por que não? Se a sua esposa gosta, por que não? É importante a gente saber essas coisas. No século XXI, esse problema ficou mais sensível por causa das redes sociais, uma parte muito importante na vida da maioria das pessoas. Hoje em dia, publicar uma foto com alguém é quase como escovar os dentes, virou um hábito, mas as pessoas precisam entender que nem todo mundo está disposto a expor a própria vida como se ela fosse um espetáculo. Outro problema semelhante é falar da vida pessoal com amigos pelas costas da outra pessoa. Esse comportamento pode ferir o parceiro, causar discussões e levar a relação ao divórcio. É importante isso aí, viu? Às vezes a pessoa vai lá e conta para o amigo, conta para a amiga: não, porque meu casamento está com problema, porque a minha vida está desse jeito, a minha vida está daquele jeito, e aí acaba que a vida acaba sendo exposta. Ou às vezes vai lá nas redes sociais e fala: por causa de uma briga que teve, uma discussão que teve, vai lá, joga na rede social para todo mundo ficar sabendo. Isso daí é terrível para o relacionamento, terrível. Então a sua vida íntima, a sua vida com a sua parceira, com o seu parceiro, tem que ser reservado, tem que ser algo discutível. Tem problema? Ninguém precisa ficar sabendo. Não tem que rufar os tambores e dizer para todo mundo que hoje eu tive um pé de briga com a mulher por causa disso, por causa daquilo. Contar a versão dele, sem dar direito dela contar a versão dela, porque toda briga tem duas versões. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não sair espalhando os problemas de dentro de casa para todo mundo. A gente tem que ter esse cuidado. É normal, o casal tem as suas desavenças, acontece um imprevisto, acontece uma discussão, isso aí acontece com todo mundo. Não pensa que eu e Eliane de vez em quando a gente não se esquenta. Só que a gente vai, assim, se nós chegar aqui na igreja brigado, acho que você vai perceber, né? Que nós senta juntinho ali, tá? O dia que tiver brigado, vai sentar um para um lado, para o outro, quietinho. Mas não vai ser falando para todo mundo: não, briguei mesmo, não, de maneira nenhuma. Só que, lógico, todo mundo percebe. Quando você tem costume de estar junto, no dia que você está brigado, você não vai ficar. Mas é importante ter esse cuidado, né? Guarda a sua privacidade, guarda a privacidade do seu casamento, guarda a privacidade da sua casa. Amém? O que fazer? Para evitar os problemas, converse, estabeleça limites, fale abertamente sobre o que pode e o que não pode ser compartilhado, e procure resolver os problemas sem interferência das pessoas de fora da relação. Então a conversa, o diálogo é sempre a chave de tudo, né? Diferentes formas de resolver conflitos. Somos criados em entornos familiares diferentes, com valores, ideias que podem variar muito. Por isso, sobre como resolver um conflito também pode muito. Algumas pessoas preferem se calar. Outras, e muitas vezes isso é inevitável, explodir e resolver tudo na hora. Então isso aí é uma diferença grande, viu? Principalmente entre o homem e a mulher. Um às vezes prefere manter aquilo em silêncio, não conversa, não fala, que tem um problema, não se abre. E às vezes a mulher ou a outra pessoa é explosiva, quer resolver tudo na hora. Um conselho: não resolva nada de cabeça quente. Espere. Para você que é cristão, espere
e ore ao Senhor. Porque se você for resolver as coisas na hora da raiva, na hora que você está aborrecido, tem tudo para dar errado. Então espere. Às vezes a outra pessoa não quer esperar, quer resolver na hora, e aí é um problema, porque você não quer discutir, você não quer brigar, mas a outra pessoa fica lá, não, vamos resolver isso agora, porque não sei o quê, porque você fez isso, você fez aquilo, e fica importunando até que vira uma briga de verdade. Então a minha orientação é que você espere, esfrie a cabeça. Depois que a cabeça estiver fria, isso vale para o relacionamento dentro de casa, como problemas com o trabalho ou em qualquer outro lugar. Não resolva de cabeça quente, espere esfriar, pensa bem no que vai falar, porque palavras é como um travesseiro de pena jogado ao vento. Depois que espalhou, ninguém mais ajunta. Então tome cuidado com as palavras, palavras que machucam, que ferem, e às vezes a pessoa fala, falei sem pensar. Outra vez pensa antes de falar, porque muitas vezes não tem mais conserto, machucou de forma que não tem mais conserto. Aqui eu vou pular para a parte lá embaixo que está grifado. Ao mesmo tempo, os psicólogos recomendam não usar a frase como: quando você começa a gritar, eu perco o controle, mas tenta usar alternativas mais neutras, como fico triste quando você levanta a voz. Então veja a importância de saber falar. Não, porque se começa a gritar, eu já perco o controle, aí pronto, aí já vira mais uma briga, porque quem falou que eu estou gritando? Né? A pessoa já fala gritando, quem disse que eu estou gritando? Né? Então, se você falar assim, quando você levanta a voz eu fico triste, a pessoa ela já se coloca numa posição assim, de ficar com pena. Não, realmente eu fui grosseiro, eu não quis te entristecer. Agora, quando a pessoa fala, quando você grita comigo, eu já fico nervosa e já vem uma briga. E aí a briga só continua. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Outra opção é conversar com um especialista se o problema já tem consolidado e vem de longe. Então, se vê que não tem jeito, que a coisa está desandada mesmo, um psicólogo. Sempre a gente pensa, não, nós cristãos, a gente tem Deus e Jesus Cristo na nossa vida e não precisa de psicólogo, não precisa de psiquiatra. Precisa. Assim como você precisa de um mecânico para o seu carro, assim como você precisa de um advogado quando você tem um problema, assim como você precisa de um médico quando você está doente, você precisa também de um psicólogo quando está doente aqui. Quando está doente aqui ou aqui. Porque esse negócio de que não, é só orar que Jesus vai resolver a depressão. Se Jesus resolver a depressão, ele também vai resolver o câncer, vai resolver as outras doenças que a gente tem. Por que a gente vai no médico? Se a gente acredita em Deus. Porque Deus também deixou a medicina, deixou a inteligência, a sabedoria do ser humano criar medicamentos, e isso vale para os problemas psicológicos. Muitas vezes cristãos viveram uma vida terrível com a depressão, com esses problemas. Por quê? Por causa desse conceito de que cristão não fica deprimido, cristão tem o Espírito Santo, não fica deprimido. Do mesmo jeito que qualquer outra doença, cristão fica deprimido, cristão tem depressão, tem outras doenças psicológicas. Não tem esse negócio de que só porque nós somos cristãos a gente não vai ter. Então, se fosse assim, a gente não tinha doença nenhuma, não precisava de médico, não precisava de nada. Até o carro, quando quebra, é só orar que o carro ficava bom. Mas não, a gente tem que levar na oficina para consertar. E assim é com a nossa vida também. A intromissão dos pais, que é algo também que traz muito problema, que traz muitos conflitos. Então, quando a Bíblia diz assim, o homem deixará os seus pais e unir-se-á a uma mulher, e eles serão uma só carne. Deixará. Esse negócio da mãe, da palpite, do pai, da palpite, tudo bem, se a gente está tendo um problema, eles têm um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento para aconselhar, mas não para se intrometer, não para dar pitaco nos problemas do casal. Então, meu conselho é:
está passando por dificuldade, por problema no matrimônio, não precisa chegar lá para o papai, para a mamãe, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, porque a esposa é isso, porque a esposa é aquilo, porque a mãe quase que sempre vai tomar partido pelo filho. E quando muitas vezes o erro está no filho. A mãe não tem poder de julgar o problema do relacionamento do casal. Por quê? Porque ela tem um laço amoroso com o filho. Então, muito dificilmente, em algumas exceções, ela vai tomar partido pela nora. Muito dificilmente. Ou pelo genro. Por quê? Porque ela sempre vai, não, porque é minha filha, você fez mal para minha filha, você não presta. E às vezes a filha que é o problema. Mas dificilmente a mãe admite isso. Então, tome cuidado com vocês que têm filhos, também tomem cuidado para não cometer esse erro quando eles estiverem casados, querer controlar a relação dos dois. Eles vão ter problema, eles vão ter dificuldade, assim como nós tivemos, eles também vão ter. E eles vão ter que superar, as suas limitações, as suas dificuldades. Não adianta o pai e a mãe querer se intrometer, querer ditar a regra na relação. É o texto que eu acabei de dizer. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Comparação também é um problema. O que é comparação? Porque o marido da vizinha lá não faz isso que você está fazendo. Porque a mulher do meu colega de trabalho não é desse jeito que você está falando. Comparar o seu cônjuge com outra pessoa. Não, porque o fulano lá, ou porque o meu pai era assim, porque a minha mãe era desse jeito e você não é. Minha mãe, quando o pai chegava em casa, a casa estava tudo limpa e não sei o que, e eu chego aqui, a casa está suja. Comparar esse tipo de comparação, todo mundo é diferente. Não se compara uma pessoa com a outra em nada. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Precisamos entender isso aí. Pode ter uma crítica construtiva? Pode até usar de alguma comparação para uma crítica construtiva, mas com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque se você quiser pôr a inimizade entre a esposa e a sogra, é 2 palitos. Começa a comparar a esposa com a sua mãe, e daqui a uns dias você vai ter 2 inimigas em casa. Por quê? Porque vai criando aquele sentimento de repúdia. Não, porque se ela é melhor que ele, por que você não fica com ela? Você não ficou com a sua mãe? E por aí vai, né? Então, muito cuidado, não compare. Não compare com a vizinha, não compare com o vizinho. Aprenda a compreender a sua esposa, compreender o seu marido. Aprenda que ele ou ela é uma pessoa, um indivíduo diferente de tudo. Tem suas limitações, tem seus defeitos, tem seus problemas, e a gente casou sabendo disso. Se você casou achando que estava casando com uma pessoa perfeita, vai descobrir hoje que não, nem de longe. Cheio de defeitos. Todos nós somos cheios de defeitos. A presença de filhos de relacionamentos anteriores, isso aí é algo que tem trazido muito problema. Como a gente viu, os divórcios aumentam a cada vez mais, e é natural que venha junto a bagagem. Pessoas já tinham filhos, já tinham 2 filhos, e agora se casa novamente, e essa pessoa já traz esses filhos. E às vezes os 2 já é divorciado ou viúvo, e os 2 traz os filhos para dentro de uma só casa. E aí que entra o problema. É um problema muito sério, porque a pessoa tem que saber dar limite para os seus filhos. Porque, por exemplo, vamos supor que a minha esposa tivesse filhos de um outro relacionamento. Eu preciso cobrá-los como se fosse meu filho. Mas eu não posso querer tratar eles, se porventura vier outros filhos, querer tratar eles com diferença dos outros filhos. E aí que está o desafio. Por exemplo, eu posso falar um pouco de experiência, por quê? Porque eu criei 2 sobrinhos que eram da parte da família dela, filhos da irmã dela.
E eu precisei conciliar eles com os meus filhos. E isso, para mim, foi muito difícil. Por quê? Porque quando os dois brigavam, os primos, eu precisava cobrar de quem estava errado. Seja meu filho, seja meu sobrinho. E a gente tende a sempre achar que o filho está certo e não o sobrinho. Então é muito difícil você ter domínio dessa situação. E isso acontece com filhos de relacionamentos anteriores. E aí acaba que, se o marido vai lá e cobra do filho que é só da mulher, porque ele está errado às vezes, e cobra, e disciplina, e às vezes a mulher não gosta. Por que você está brigando com o meu filho? E aí pronto, aí arrumou o problema. Porque eu tenho que dar amor de pai para ele, mas eu não posso cobrar dele como pai, porque daí a mulher não gosta, ou vice-versa. E isso é o que traz muitos conflitos. E é difícil, porque o amor de um pai ou de uma mãe para um filho, por mais que você se esforce, um filho de um outro relacionamento, você nunca vai conseguir ter o mesmo sentimento de amor pela pessoa, porque tem um laço de sangue, e esse laço é superior a qualquer outro amor que você possa desenvolver. Então é uma tarefa muito complicada. Então quando a pessoa vai entrar num relacionamento com uma pessoa que já foi casada e que tem filhos, tem que já entrar sabendo disso. Você tem um caminho a trilhar. Você vai ter um obstáculo, e que é um obstáculo muito difícil de se superar. Então, tem essa situação, senta o casal, conversa, e se for um filho que já tem uma certa idade, que já for adulto, e você vê que está trazendo problemas no relacionamento, senta e conversa com esse filho, porque senão o casamento vai desandar, o relacionamento vai desandar. E a mulher tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa que é fato. Toda mãe, não importa o que aconteça, ela vai priorizar o filho. Pelo menos deveria ser assim, né? A gente vê uns casos que passam na televisão que a mãe ajuda a violentar o filho, que a mãe mata o filho por causa de homem. Então existem algumas exceções, mas a regra é que a mãe, ela sempre vai amar mais o filho do que o marido. E não adianta você querer tomar o lugar dele na vida dela, você não vai conseguir. Porque o amor de mãe, a Bíblia até compara o amor de Deus com o amor de mãe, né? Para a gente poder ter uma dimensão do que é o amor de mãe. Falta de vontade de um dos dois na hora de ter filhos. Isso aí é outra coisa que traz conflito, né? Às vezes um quer, o outro não quer. Às vezes já tem um filho, um quer dois, o outro não quer dois. Então é uma coisa que precisa ser discutida, precisa ser conversada. E aí vem a questão do ex ou da ex. Aí é outro problema. Não porque eu tenho uma amizade com a ex, principalmente quando já é divorciado e tem um filho no relacionamento. A pessoa, às vezes o relacionamento acaba e fica uma amizade, nem todo relacionamento acaba em briga, acaba em inimizade, né? Às vezes as pessoas acabam o relacionamento e continuam amigos, mas tem que ter limite. A sua esposa ou seu marido agora é outro, não é aquele de antes. E as pessoas às vezes acabam confundindo isso e acabam muitas vezes trazendo problema para dentro de casa. Por quê? Porque fica de conversinha com a ex e de conversinha com o ex, e é natural que se a pessoa ama, ela sente o quê? Ela sente ciúmes. Se você não sente ciúme do marido ou da esposa, tem alguma coisa faltando aí, porque é natural, não aquele ciúme obsessivo. Tem um ciúme que é doentio, esse não é natural, mas um ciúme dentro da razão humana, quem ama, quem gosta, sente ciúme, não sente? As irmãs que estão aí, sente ou não sente? Por mais que esses maridos de vocês aí, né? Brincadeira, né? Tudo bonito aí, imagem e semelhança de Deus, é tudo bonito, né? Abuso físico e emocional, que essa é uma questão muito séria, que é crime,
que tem que ser levado, tem que ser denunciado. E às vezes a gente pensa, não, só agressão física. E aí eu abro um parênteses, porque a gente, como cristão aqui, muito dificilmente a gente vai ter a questão da agressão física. Muito dificilmente. Tem, mas é difícil. Agora, a agressão verbal, aquele xingamento, aquela ofensa, acontece muito por aí. Mesmo entre os cristãos, mesmo entre os crentes, como se diz. E isso daí é terrível para a relação. Aquele negócio, você é burra. Porque você é muito burra, como é que você não faz um negócio desse? Cuidado com isso. Isso ofende, isso machuca. E às vezes a pessoa não percebe, faz isso uma vez, faz isso 2 vezes, e quando vê, já está desandando a relação. Por quê? Por causa desse tipo de situação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A infidelidade, que é aquilo que a gente já falou, né? Não existe só a infidelidade praticada, né? Que a pessoa vai lá e tem um caso, tem uma relação com outra pessoa, mas também a infidelidade dentro das redes sociais. E eu quero abrir um parênteses sobre a questão do perdão. Por quê? Porque eu conheço pessoas que teve um problema de infidelidade do marido ou da esposa, mas entraram num consenso e resolveu continuar a relação. Não, eu te perdoo e a gente vai continuar casado. E aí tem um grande problema, porque resolveu perdoar? Amém. Agora não pode toda a discussão, toda a briga jogar na cara da pessoa. Não, porque aquela vez você me traiu, porque daquela vez você fez isso, você fez aquilo. Ou ficar com aquela ciumeira doida e achar que agora tudo que ele está fazendo, ou que ela está fazendo, é trair. Se for para ser desse jeito, melhor então interromper a relação do que dizer que perdoou e continuar tendo esse tipo de atrito dentro de casa. Então, o perdão tem que ter certeza. Não, eu vou perdoar, passar uma borracha nesse assunto, mas que não aconteça de novo. Que eu acho que a pessoa traiu uma vez, foi perdoada, dá para aceitar. Agora, tornou no erro, minha irmã, meu irmão, na minha opinião, pode desistir. Pode desistir, porque isso aí não vai dar futuro. Isso acontece muito com os casais hoje em dia. Por quê? Porque quando namora com uma, namora com 2, namora com 10, aí casa, dificilmente fica com uma pessoa só. Pessoa que andou com todos por aí, com todas, dificilmente consegue ficar casado uma vida inteira com uma pessoa só. Então, aí para os jovens, né, infelizmente não tem jovens aqui, gostaria que tivesse, mas quem sabe alguém for assistir, procura um parceiro que não andou com todas. Essa semana mesmo eu vi nas redes sociais umas postagens de umas jovens dizendo que o bom mesmo é aquele jovem que é bagunceiro, que é da gandaia, né? Não aquele certinho que chega a enjoar. Aí eu falei assim, mas é por isso que os relacionamentos estão do jeito que está. Porque a pessoa sai com aquele, principalmente os jovens, o rapaz da escola que pega todas as meninas. Esse que é o bom. O nerd, o menino estudioso, ninguém quer. Não, ele lá é muito quieto, muito barato. Só que depois que casa, o nerd, que só queria estudar, vai te dar um futuro, vai te dar respeito, vai te dar amor. E aquele outro que namorou com todas, vai continuar namorando com todas. Isso daí é um conselho que se dá para um jovem e para uma jovem. Sempre procura uma pessoa que tem compromisso. Não vou dizer que a pessoa não pode ter namorado uma pessoa, não deu certo, namorou outra, não deu certo, pode acontecer. Acontece com todo mundo isso aí. Agora, está namorando 2, 3 ao mesmo tempo. Cada 30 dias uma namorada diferente. Um namorado diferente já não serve para casar. Respeito, Efésios 4:29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. Os problemas financeiros, que a gente já falou lá no começo, trazem muitos problemas conjugais, muitas discussões dentro de casa. E aqui já entra na parte que eu mais quero falar.
Mas eu acho que nós vamos para o intervalo primeiro. O que vocês acham? Vocês querem comer o bolo que a Ana fez lá? Amém, né? Então vamos fazer uma oração e vamos partir para o intervalo e depois a gente continua. Senhor, meu Deus e Pai, te dou graças, ó Deus, por este momento que estivemos aqui, Pai. Agora vamos para o intervalo, vamos estar nos confraternizando e depois que o Senhor continue nos agraciando com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.